Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E esse ano de 2021, gente, põe prateleira de cima. Hoje, então, nem se fala. Eu estou recebendo aqui o querido Jorge Seife Júnior. O Jorge Seife Júnior é o seguinte, ele é secretário nacional de pesca, trabalha lá com a ministra, direto com a ministra Tereza Cristina. E eu digo o seguinte, esse negócio de secretário nacional, hoje as secretarias nacionais, na verdade, ele é um ministro da pesca, ele é o homem da pesca. Querido, muito obrigado pela sua presença aqui, é uma honra imensa para o Fala Carlão receber você aqui hoje, viu? Carlão, já tivemos a oportunidade de estarmos pessoalmente, gosto muito de você, obrigado pela oportunidade e saúdo aí a todos que acompanham e estão dando a oportunidade de nós falarmos um pouco da nossa aquicultura e pesca brasileira. Muito obrigado, Carlão. Maravilha. Olha, mas deixa eu te falar, eu vou te falar, você, como eu disse aí, é o ministro da pesca, você é um cara jovem, barbaridade, mas eu falo o seguinte, ninguém nasce ministro, ninguém nasce secretário, ninguém nasce dono de grandes companhias, todo mundo tem uma história bonita para contar. Esse é até um discurso aqui do Fala Carlão, mas é um discurso que casa invariavelmente muito bem. O Brasil é uma terra de oportunidades, terra de gente que constrói, de gente que faz, de gente que acredita, de muita gente que sai do zero e constrói negócios imensos. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Eu acho que a sua história é uma história bonita e as pessoas, eu gostaria que as pessoas, antes da gente falar do nosso tema principal aqui, eu queria que você contasse a sua história. Bom, Carlão, eu vou começar lá na década de 70, quando meu pai, que foi militar durante alguns anos, foi polícia do Exército, deu baixa no Exército e precisava de uma atividade. E lá no Rio de Janeiro, tinha a saudosa e tradicional Praça 15, onde os barcos de pesca negociavam ali seus pescados para a população carioca. Meu pai, então, que nossa família sempre teve envolvimento com comércio, meus avós, que são descendentes, são imigrantes árabes, sírios, tinham secos e molhados, era um comércio pequeno, não dava para os filhos ficarem ali, então meu pai começou aí na Praça 15, com seu fusquinha, comprar pequenas quantidades de sardinha, tá certo? E da casa do meu pai, de onde nossa família que é a Zona Oeste do Rio de Janeiro, até a Praça 15, deve dar aí uns 70 quilômetros. Então, ele, toda madrugada, que o comércio de peixe normalmente ocorre na madrugada, ia lá com o fusquinha dele, comprava 2 ou 3 caixinhas de peixe, voltava para a Zona Oeste, Bangu, Realengo, Padre Miguel, Senador Camará, e era um ambulante, era um feirante, e ele comercializava ali aquele peixinho. E sem mais delongas, o negócio cresceu, ele trocou o Fusquinha pela Kombi, começou a comprar mais quantidade, já começou a fazer esse transporte, abastecendo outros feirantes que também trabalhavam com pescados. Aí da Kombi migrou para o pequeno caminhãozinho, aquele modelo 709, depois primeiro caminhãozinho, comprou a primeira peixaria e montou, então, o seu primeiro entreposto, já na Zona Oeste, né? Para comprar e vender peixe ali na região, que o pessoal gosta de um peixinho também. E aí, Carlão, meu pai, sempre naquele empresário raiz, crescendo, aquele bom brasileiro que não desiste nunca, ele, então, resolveu construir o seu próprio barco de pesca. E aí a nossa história, que começa no Rio de Janeiro, termina em Santa Catarina. Te digo por quê. A capital nacional da pesca, Carlão, é Itajaí. Ali você, além de barcos de pesca de todas as modalidades, indústrias de pesca, você encontra os estaleiros que constroem a maioria dos barcos brasileiros de pesca, seja de ferro, seja de madeira, são construídos em Itajaí, né, devido à infraestrutura. Tem estaleiro, tem mão de obra, tem motores, máquinas, tem pessoal especializado. E meu pai,
na década de 90, ali, 94, 95, começou a frequentar Itajaí para construir o seu primeiro barco de pesca. Acabou se apaixonando pela região, casou, ele já era separado da minha esposa, da minha mãe há muitos anos, casou e ali construímos, né? Ele me chamou para fazer parte do projeto, eu já trabalhava com ele desde novinho, na peixaria, desde os 12 anos, eu já trabalhava aí com peixe. Deixa eu te falar uma coisa, quer dizer então que você também foi feirante. Eu imagino que você já vendeu peixe então na feira, como é que é? Na parte da feira, eu ainda era muito pequeno, mas nas peixarias do meu pai e lá na distribuidora eu trabalhei sim. Você já trabalha, então, desde menino, você não tem essa conversa, não, desde 10, 12 anos, você já estava na lida. Estava trabalhando, meu pai, imagina, militar, educação dura, nunca deu moleza para a gente não, Carlão. É, né? E aí ele, nessa vinda para Itajaí, construiu o primeiro barco e resolveu construir ali o que nós chamamos de shopping da pesca. Ou seja, toda pessoa que tem um barco, que se chama armador de pesca, ele precisa de um porto para descarregar seu pescado, comprar gelo, comprar óleo diesel, fazer ali, abastecer de água, fazer ali todos os trâmites para o barco voltar para o mar para pescar. Então, nós em Itajaí, além de construir o nosso primeiro barco, nós também construímos ali uma empresa nas margens do rio Itajaí-Açu, que foi um grande sucesso. Até hoje está lá, meu pai está lá na lida, eu agora faço parte do governo. Mas então, durante toda a vida, meu pai trabalhou com pesca, filho de peixe, peixinho é, e eu acompanhava ele também nesse projeto da pesca, né, industrial e tal. Então, minha vida sempre esteve muito próxima ao mar e com os negócios que meu pai já desenvolvia. Vem cá, como é que foi, então? Agora que eu estou entendendo, né? Porque assim, realmente tem uma história ligada aí com a pesca. E eu queria saber assim, como é que foi daí para o governo? Como é que você é um homem, então, vamos dizer assim, tem uma história de iniciativa privada. E eu acho que o mais legal do estudo, quer dizer, você decidir em que momento você decidiu falar, bom, agora eu preciso. Eu estou muito confortável aqui, está tudo certo, a gente cresceu. Como é que você decide? Vamos dizer assim, eu acho que todo empresário deveríamos fazer com você. A gente reclama muito do governo, a gente reclama muito de qualquer governo, né? A gente reclama do prefeito, a gente reclama do governador, reclama do presidente, mas não dá a nossa parcela de contribuição. Que hora que você decidiu e como é que foi? Como é que você conheceu o presidente Bolsonaro? Como é que foi essa aproximação? O Carlão, essa história é muito curiosa e eu acredito muito em Deus e como dizem, né, Maktub, está escrito. Nós nunca tivemos nenhuma pretensão de trabalhar no governo, nunca, nem eu nem meu pai fomos candidatos a nada, né? Nem a síndico de prédio, quanto mais a cargos eletivos. Mas o que aconteceu foi o seguinte, nessa empresa que eu estou te falando, no Shopping da Pesca, normalmente a imprensa local, como é uma cidade que tem uma vocação para pesca, a imprensa local, sempre que tem uma notícia para dar relacionada à pesca, eles nos pedem autorização para fazer tomadas de vídeo lá na empresa, barcos descarregando, entrevistar pescadores, etc. E uma dessas, uma mídia, um pessoal que faz mídia digital, foi lá um dia, durante uma descarga de um barco nosso, e começou a fazer uma entrevista com meu pai, né, dizendo das dificuldades da pesca, os problemas que nós enfrentávamos enquanto investidores no setor pesqueiro. E, por fim, a pergunta derradeira lá do repórter foi o seguinte, para o meu pai, falou assim, Jorge Seife, o que falta para o Brasil ser uma potência no pescados? Isso lá, finalzinho de 2017, início de 2018. Então, meu pai falou assim, olha, falta o brasileiro, o povo brasileiro, conhecer e votar no candidato Jair Bolsonaro. Lembrando a vocês que, até então,
o presidente era somente um deputado, ainda era um pré-candidato, mas nós já acompanhávamos, Carlão, a trajetória do deputado Bolsonaro e dos seus filhos na luta por essas bandeiras de conservadorismo, das tradições judaico-cristãs, na defesa pelo produtor, pelo empresário, enfim. O discurso do presidente Bolsonaro, do então deputado Bolsonaro, era muito consoante com o que nós acreditávamos enquanto cidadãos brasileiros. Então, para nossa sorte e coincidências da vida, na verdade, eu considero uma coincidência, uma Jesuscidência, o presidente recebeu essa entrevista do meu pai. Na ocasião, ele era deputado, né? E o deputado Bolsonaro ligou para o empresário da pesca, Jorge Seife, e falou assim, Jorge Seife, conseguiu o telefone dele, eu não sei como, e falou, Jorge Seife, recebi aqui a tua entrevista, muito obrigado pelo seu apoio, vamos marcar uma ida até Itajaí, eu quero conhecer os barcos, o setor pesqueiro, e ali eles fizeram uma conexão. Essa visita do presidente Bolsonaro acabou não acontecendo, Carlão, porque ele sofreu aquele atentado, ele não conseguiu cumprir com essa visita lá à nossa empresa, à nossa cidade. No entanto, já eleito, se recuperando lá da facada, como você sabe, os barcos de pesca, Carlão, eles trabalham em toda a costa brasileira, de acordo com a safra. Nessa ocasião, um barco nosso estava trabalhando no Rio de Janeiro, onde nós temos ainda família, temos imóveis, e nós temos um apartamento bem próximo do condomínio onde o presidente mora. Então, um barco nosso ia descarregar um pescado, fomos até o Rio de Janeiro, porque a gente fazia esse manejo, acompanhava a descarga, carregava caminhão, ou seja, a nossa vida era realmente cuidar dos nossos barcos. E aí o barco ligou para nós falando o seguinte, olha, deu mau tempo aqui em alto mar, eu vou me atrasar para descarregar o pescado, vamos entrar de madrugada. Então, nós ficaríamos no Rio de Janeiro aguardando o horário da descarga. Nisso, Carlão, eu falei assim, pai, poxa, trabalhamos pelo presidente, gostamos do presidente, brigamos com Deus e todo mundo, dá uma ligada para ele, eu quero tirar uma foto com ele, dar um abraço nele, parabenizar pela eleição. E assim meu pai fez. Ligou para o presidente, presidente, meu filho está me enchendo o saco aqui, quer te conhecer, nós estamos pertinho de você. Aí ele falou, Seife, vem aqui para minha casa, estou preparando um café para vocês. Então foi assim, inesperado, surpreendente. E ali, Carlão, eu que imaginava que ia tirar uma foto com o presidente e ia sair dali o cara mais feliz do mundo, essa foto virou 3 horas de conversa sobre a pesca e os problemas que a pesca enfrentava no Brasil, porque nós, como já desenvolvemos a atividade e conhecemos as dores do setor produtivo, levamos isso então até o presidente e eu entrei na casa do presidente para tirar uma foto como eleitor e fã e sair dali, Carlão, contratado como secretário nacional de pesca. Então, a história é engraçada, surpreendente, mas é de fato o que aconteceu. Olha, show de bola. É o seguinte, aqui o programa Fala Carlão, eu gosto muito disso, porque essa é uma história que contextualiza as coisas. Eu falo assim, nada é por acaso. Eu tenho um livro de crônicas publicadas que se chama Andanças, e uma das crônicas, o título é Coincidências Programadas. Então, eu falo assim, esse eu acho que ilustra bem um pouco isso que você está falando aí, dessas coincidências que, na verdade, estão escritas para acontecer, né? Olha, show de bola. Eu queria agora, já que você vê que essa história, né, a gente conduziu essa história para chegar aqui e a gente chega, então, agora para a gente gastar aqui os nossos minutos finais aqui dessa entrevista, porque, infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente já está seguindo para o final aqui, para falar efetivamente agora um pouco de pesca, de aquicultura, e dizer o seguinte, eu andei conversando já esse ano aqui com o Chico Medeiros, lá, que é o presidente da Peixe BR, e assim,
a gente tem uma espécie de, vamos dizer assim, de vergonha nacional aí nessa história da pesca, né? Porque a gente é um país que tem, sei lá, 8.000 quilômetros de costa, água em abundância, e, no entanto, parece que a gente não consegue sequer produzir peixe para o mercado interno. E quanto mais dizer para exportar, ou seja, a gente está muito atrás desse negócio. Toda vez que a gente está muito atrás, também tem uma oportunidade gigantesca. Então, eu queria que agora você falasse um pouquinho, nesses minutos finais aí, desse seu trabalho. Depois que o JB te nomeou, a ministra Tereza Cristina assinou a nomeação lá, me fala qual é o trabalho que você tem desenvolvido aí desde 1º de janeiro de 2019, não é isso? Isso. Carlão, eu vi a entrevista do professor Francisco Medeiros, fiquei muito honrado, inclusive, porque ele, enquanto setor, representante do setor, ele reconhece o trabalho que nós temos feito aqui. Isso aí é a nossa paga, é a nossa recompensa enquanto servidor público federal. E o professor Francisco, ele fala, e eu agora repito para vocês, nós, quando entramos no governo, nós temos mais de 30 anos que a pesca e a aquicultura vem sofrendo com ausência de gestão e criminalização das atividades. Então, é criação de APAs, área de proteção ambiental, é proibição, é proteção de mangue, querendo acabar com a carcinicultura, enfim, é uma série de medidas descabidas e que levam o pescador e o aquicultor ou para a informalidade ou realmente expulsa ele da atividade para ele fazer outra coisa na vida. Então, o nosso objetivo principal, e temos debruçado nisso, Carlão, é realmente trazer um ambiente de segurança jurídica, modernizar as normas, desburocratizar e fazer com que o Brasil, como você bem falou, é um país de águas, é o maior detentor de recursos hídricos do planeta Terra, que nós paremos de importar pescado e possamos nos orgulhar, como nos orgulhamos das carnes bovinas, suínas e aves, onde o Brasil exporta para mais de 200 países, é um dos maiores exportadores mundiais de proteínas animais, e que isso se torne realidade na aquicultura e pesca. E aí, nisso, Carlão, eu tenho 2 observações a falar sobre os países orientais. O Oriente nos dá 2 aulas. A primeira, o peixe, devido a ser uma proteína muito saudável, talvez a mais saudável que haja, quando nós olhamos a longevidade do povo oriental, Japão, China, etc., e vemos a base da alimentação deles, é a base de pescados, de organismos aquáticos. E o Brasil, na contramão disso, tem tido bastante problema de saúde, pressão alta, infarto do miocárdio, AVC, enfim, uma série de problemas de saúde devido à má alimentação. E o pescado pode ser uma das soluções para o nosso país, inclusive na questão da saúde pública. E a segunda questão que o Oriente nos ensina, a natureza, Carlão, ela tem um limite sustentável. E o peixe selvagem, o peixe que está na natureza, ele não consegue se reproduzir na velocidade que a nossa população cresce. Se nós não tivermos limites de captura, esse peixe vai acabar e, enfim, vai ser um colapso. Então, qual é o segundo exemplo que nós trazemos do Oriente? A aquicultura, o cultivo de organismos aquáticos. Hoje, os países orientais são grandes cultivadores, ou seja, ao invés de ter uma fazenda de boi, a fazenda de suínos, nós temos que ter fazendas aquáticas. E estamos realmente revolucionando as normativas do governo federal, através de normativas, portarias e até decretos que o presidente da República nos ajuda e assina, para realmente transformar todo esse potencial de água em proteína para o nosso povo e como uma segurança alimentar para todo mundo, Carlão. E aí parece que tem vamos dizer assim, um antigo sonho aí de quem trabalha aí com aquicultura, né? Poder fazer esse cultivo em águas
como é que fala, em águas estatais, vamos dizer assim, em águas de represas, em águas da União. Isso foi uma vitória aí já, não é isso? Olha, nós evoluímos, nós saímos do tempo do Mar da Galileia, saímos do tempo de Jesus Cristo e viemos para o ano 2021. Por quê? Para você ter ideia, Carlão, só em lagos federais, lagos da União hidrelétricas, nós temos mais de 70. A produção estimada nesses lagos é de 4 milhões de toneladas. Hoje, o Brasil não produz nem 2.000 toneladas, somando a pesca extrativa e a aquicultura. Então, só nos lagos nós podemos fazer aí uma revolução no cultivo de pescados. Fora a aquicultura offshore, ou seja, aquela aquicultura oceânica que nós vemos no Chile, nós vemos no Peru, nós vemos na Noruega. Então, Carlão, nós estamos debruçados nisso. Eu acredito, tenho fé, faço as coisas aqui com muito amor, minha equipe 100% profissional e nós queremos, sim, fazer com que o Brasil, lógico que não é um plano para 4 anos, nós precisamos de mais tempo para isso, mas nós queremos transformar a proteína de pescado num grande orgulho nacional, não só para chegar até a mesa do brasileiro, Carlão, mas também para ser uma matéria-prima de exportação nacional. Olha, show de bola, viu? Ô, Jorge, uma delícia de conversa. Eu queria te agradecer imensamente o seu tempo, dizer que o Fala Carlão é um programa de agenda positiva, parabenizar o trabalho aí de vocês na Secretaria Nacional de Pesca e Aquicultura, parabeniza também o trabalho da ministra, que você sabe que a ministra é vamos dizer, ela é uma unanimidade no agronegócio. Diga para a ministra que este programa está à disposição dela para ela falar a hora que ela quiser e você está responsável depois por mandar esse programa para o JB assistir, para todo mundo divulgar lá, viu? Deixa comigo, Carlão. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu quero mandar um grande abraço a todo o agro nacional, dizer que vocês são orgulho da nossa pátria amada e que nós aqui no Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina e nós, todo o secretariado, estamos à disposição e batemos nossa continência pelo excelente trabalho que vocês fazem para alimentar não só o Brasil, como o mundo. Um forte abraço aí. Obrigado, Carlão. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu falei aqui com Jorge Seife Júnior, que é o secretário nacional de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura do nosso governo federal. Um forte abraço a todos vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, a hora é agora. Se inscrevem no canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e eu tenho certeza que esse vídeo vai ter comentário até do presidente da República. Um forte abraço a todos vocês e eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu! Valeu, Carlão!